Amados amigos, estamos reunidos através deste meio de comunicação, neste momento que estamos passando, separados fisicamente, mas sempre unidos de coração. E esse trabalho maravilhoso de amor e caridade que o nosso querido Centro Espírita Irmãos da Nova Era vem realizando, ele fica localizado em Santo Amaro, está nos proporcionando encontros de muita paz, muita luz, alegria, levando sempre os ensinamentos do nosso mestre para a nossa reflexão, crescimento. E antes de iniciarmos o nosso tema desta noite, vamos serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, nos ligando a este plano espiritual que está sempre nos envolvendo, a Jesus, o nosso amado Mestre, e a Deus, este Pai de amor, de misericórdia. Façamos então, amorosamente, uma prece inicial. Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, nosso amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, reunidos em Teu nome e em Teu amor. Valorizemos esta oportunidade que nos é concedida. Pedimos amorosamente, abra os nossos corações, nossas mentes, para que nos absorver todos os seus ensinamentos. Obrigada pela sua misericórdia, seu amor, a nos conduzir pela nossa jornada, nossa evolução, o nosso crescimento. Que assim seja, graças a Deus. E o nosso tema hoje, o jugo leve. Vamos procurar no dicionário da Wikipédia a palavra jugo. E ela tem várias definições. Na época de Jesus, nós todos sabemos que o povo judeu estava sob o domínio, o jugo do Império Romano. Extremamente oprimidos, submissos, muito difícil naquela época. E os romanos, além disso, eles utilizavam uma prática. Todos os seus inimigos que eram vencidos, esses tinham que passar por debaixo de uma peça que parecia uma forca. Os romanos a chamavam de jugo, representando assim um símbolo de submissão, vergonha e humilhação. A palavra jugo também é um nome dado a uma peça de madeira pesada. Acredito que muitos já tenham visto em filmes e provavelmente pessoalmente, pois ela é utilizada sobre 2 bois, atrelando os dois. Essa peça entra na jugular dos animais e serve para quê? Para que eles empurrem uma carroça, principalmente o arado. O peso é dividido entre os dois, e o destino é que eles sigam em frente, não se desviem do rumo, sigam uma direção numa linha reta. No nosso país ainda, principalmente na região Nordeste, nós temos os festivais de carros de bois. Em muitas cidades do estado de Minas, no Rio de Janeiro, e nós temos em Alagoas este festival, que inclusive é considerado o maior do mundo. Então, sabemos que ainda nas regiões mais pobres do nosso país, são utilizados esse tipo de arado. E o nosso mestre, Jesus, tinha uma didática muito inteligente, simples, utilizando-se sempre de um elemento do cotidiano que fazia com que exemplificasse os seus ensinamentos para uma maior compreensão de todos. Ele tinha essa didática clara. Ele conseguia atingir a toda a multidão.
E ele vem nos trazer, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30, a lição do jugo leve. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas palavras são um chamamento aos nossos corações, de amor, de paz, de consolo, de esperança, de perdão, fé e caridade. E elas não foram só transmitidas ao povo daquela época. É um chamamento a toda a humanidade. Esse chamamento ecoa em nossas almas até os nossos dias. Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. Jesus nos consolando. No item 1, o jugo leve, nos trouxe os dizeres dos Espíritos, esclarecendo a mensagem. Então, reflitamos. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Jesus amorosamente convida a todos ao refúgio, o alívio das nossas dores, consolando e trazendo esperança, paz e muito amor. Dividam comigo suas dores físicas e emocionais, suas misérias, suas decepções, as saudades que sentem da separação temporária dos seus entes queridos, suas aflições. Elas se tornarão mais leves, mais fáceis de serem transpostas, pois em nenhum momento vocês estarão sozinhos. Ele nos oferta o alívio, o consolo, o repouso, mas não a cura, pois ela depende de cada um de nós. Quando seguirmos as leis divinas e passarmos principalmente a vivenciá-las, juntamente com os ensinamentos do Cristo, esta será a nossa direção. Compreenderemos, teremos crescimento, e assim Jesus nos mostrou claramente o caminho, trazendo força e consolo, fé no futuro e confiança na justiça de Deus. No livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, na lição Vinde a mim, faz menção justamente a esses ensinamentos. Atravessaremos todas as nossas dificuldades de uma forma mais calma, compreendendo os desígnios de Deus e reafirmo: estou junto a todos vós, em todos os momentos. Quando compreendermos esta direção, nos sentiremos de uma forma diferente, renovados, amparados, mais leves, mais harmonizados, mais fortalecidos para transpormos todos os nossos desafios. E prosseguindo no Evangelho, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No livro Evangelho dos Humildes, no capítulo 11, o jugo de Jesus nos esclarece quão pesado é o jugo da terra e quão leve é o jugo de Jesus.
O jugo da terra é pesado porque ele nos aprisiona. Sentimentos ainda muito fortes, baixos. Esses sentimentos não edificantes, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, a ambição desmedida. E todos nós, de alguma forma, carregamos esses sentimentos. Nós, através do trabalho, através de nos concentrarmos, nós vamos, aos poucos, trabalhando, substituindo esses sentimentos não edificantes por sentimentos que todos nós temos, que são inerentes e são nobres. Através do nosso aprendizado, nós estudando, nós vamos praticando. Jesus dizia sempre: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso então nos pede uma fé raciocinada, que peguemos um livro, tenhamos uma boa leitura e vamos analisar. E assim, cada um de nós vai se modificando aos poucos. Exige sempre uma grande observação, uma análise das nossas atitudes, muita disciplina e o autoconhecimento. A nossa reformulação contínua é um trabalho constante que realizamos dia a dia em nós. No capítulo 8 do Livro dos Espíritos, na pergunta 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta: o orgulho e o egoísmo, dado pelos espíritos, reforçando assim como o jugo da terra é pesado, como estes sentimentos nos aprisionam. Por isso que cada um de nós, ao nosso tempo, nós iremos nos transformando. Mas o jugo de Jesus, ao contrário, é leve. É um chamamento de consolo, esperança, de fé, de humildade, de fraternidade, de perdão, o amor, resignação, calma, paciência e a confiança em Deus. Ele nos traz muita paz e luz. É o doce descanso das nossas almas. O fardo se torna leve, pois consiste em praticarmos o amor e a caridade. E o nosso Pai de amor, Deus, nos deu o livre-arbítrio de escolhermos. Nós queremos ficar presos ao jugo terrestre? Ou vamos seguir o jugo suave do Cristo, o seu fardo leve? Sigamos o fardo leve dos ensinamentos do Cristo, das leis divinas, pois através dela aprenderemos a desenvolver essas virtudes que já temos, a humildade de coração, a brandura, a mansuetude, principalmente o amor, pai de todas as virtudes. No livro Nas Pegadas do Mestre de Vinícius, na lição Vinde a mim, esclarece a lei por excelência da qual decorrem as demais é o amor, o maior sentimento que possuímos. A centelha divina está dentro de cada um de nós. Nós já nascemos com ela. Nós só precisamos deixar que ela cresça, que ela floresça dia a dia. Jesus dizia: vós sois deuses e não sabeis. Temos ainda uma outra passagem lindíssima, como inúmeras. O Evangelho é amor. E Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 a 13,
Ele nos trouxe um dos mais belos cânticos sobre o que seja o amor e complementa, é o Pai. Pai de todas as virtudes que todos nós carregamos. Esse sentimento maior que está em nós nos levará ao caminho da caridade, conosco, mas principalmente com o nosso próximo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade não está restrita à esmola, ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes. A caridade, nós a praticamos das formas mais simples. Neste momento, por exemplo, que estamos separados fisicamente, nós podemos ligar para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, perguntando como é que eles estão, se estão precisando de alguma coisa. Nós precisamos levar palavras de consolo, sermos mais ouvintes, levarmos esperança e fé em dias melhores, acalmando, consolando, transmitindo amor a todos. E no nosso núcleo familiar, nós poderemos desenvolver todas essas virtudes mesmo, como a compreensão, a tolerância, a calma e a paciência. E quando temos a noção de que alguém está precisando muito, mesmo que fiquemos em silêncio, a nossa oração, a nossa vibração vale muito por alguém que necessita. Isto é caridade simples e pura. E quando a praticamos de coração limpo, sem nada esperar, ela nos traz paz, pois a alegria do nosso próximo traz luz às nossas vidas. Nós somos os maiores beneficiados. Nós temos tantos exemplos de humildade, de caridade e de amor ao próximo. Marcel Souto Maior escreveu vários livros sobre o nosso querido Chico Xavier. O livro As Vidas de Chico Xavier serviu de base para o filme de Daniel Filho, que muitos tiveram a oportunidade de assistir. Na realidade, esse filme conta a trajetória do nosso querido Chico. Ele ainda escreveu mais 2 livros, Por Trás do Véu de Íris e As Lições de Chico Xavier. Sem comentários que ele foi um exemplo de humildade, de caridade, de tantas outras virtudes. Com todos os problemas seríssimos que ele tinha de saúde, ele levou o que ele tinha de melhor dentro dele, sendo exemplo a todos nós. Ele ajudou a tantas e tantas pessoas. E temos ainda tantos inúmeros exemplos, que seria difícil nós enumerarmos aqui hoje. Temos a nossa doce irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né? Um grande palestrante espírita que estava acamado e fazia suas palestras no palco, na sua cama ortopédica. Ele levou consolo, amor, esperança, paz, luz a muitos. E temos exemplos magníficos diante de nós. E eu gostaria de fazer menção a um médico específico. O nome dele é Hunter Dorothy Pat Adams. Podemos ler sobre ele em vários sites da internet. Sua biografia também está disponível na Wikipédia.
E em 1998, a Universal Pictures, que todos sabem é uma empresa cinematográfica, ela lançou um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso, que narra a vida deste médico, onde ele foi interpretado magistralmente por Robin Williams. A história de Pat, aos 17 anos de idade, o pai dele veio a desencarnar. E a namorada dele desmanchou o namoro. Ele entrou num estado profundo de depressão. Ele não sabia mais o que fazer da sua vida. E ele resolveu, por si mesmo, se internar num sanatório psiquiátrico. E ele estava completamente desmotivado, ele não via mais sentido em nada na sua vida. Mas Pat começou a observar algumas coisas ao longo do tempo que ele estava permanecendo lá. Os problemas que os outros pacientes tinham. Ele dormiu no quarto com o senhor que tinha alucinações e um verdadeiro pavor sobre esquilos. E numa noite, Pat levanta e ajuda esse senhor. Ele começa a brincar com esse senhor, como se ele estivesse atirando nos esquilos. Esse senhor ganha uma confiança nele. E juntos eles conseguem melhorar. E Pat começou a observar que esse humor, esse amor, essa preocupação com os outros, tornou os seus problemas menores. Não que eles desapareceram, mas ele começou a se voltar ao próximo. Ele saiu de si. Ele ajudou a inúmeros pacientes naquele sanatório. E ele chega à conclusão que ele está otimamente bem, que ele está curado. Ele resolve se dar alta, sozinho. Ele foi embora. E ele quer ser médico. E ele começa a estudar, e ele entra na Universidade de Medicina, onde ele vai passar por alguns problemas, porque ele tinha toda essa vivacidade. Ele não enxergava a pessoa que estava doente apenas como um número. Não, ele queria saber o nome. Ele sabia que quem estava deitado naquela maca era um ser humano, que estava sentindo uma dor, que estava passando por um problema. Ele apertava a mão, ele fazia carinho, ele se interessava pelo paciente, ele dava amor, ele tinha uma alegria extrema. Ele visitou as crianças na ala de oncologia, onde ele descobriu que através do amor e através do bom humor, as dores se tornavam menores. Porque nós sabemos que quando nós estamos felizes, nós liberamos um hormônio chamado endorfina. E ele melhora não só a nossa parte física, como a nossa parte imunológica. E Pat começou justamente a fazer tudo isso. Ele teve problemas para se formar, mas ele era extremamente inteligente. Ele foi, na realidade, o primeiro da sua turma. Ele se formou e ele é um médico. E ele tinha um sonho de construir um hospital, onde as pessoas fossem atendidas de forma gratuita. Em 1980, ele consegue os 317 acres de terra na montanha do West Virginia, onde ele constrói o seu instituto. Pat Adams continua indo, viajando pelo mundo, nas situações mais difíceis, onde haja guerra, pobreza e epidemia, espalhando alegria, amor e caridade. O que ele acha que é uma forma de prevenir e até evitar doenças. Ele faz palestras, ele é humanista e ele trabalha pela paz mundial. O seu humor mudou a forma. Ele quer que mude a medicina. E nós sabemos que hoje existe uma fila de 1.500 médicos querendo ser voluntários neste instituto. E assim, Pat Adams ainda continua
trabalhando em favor do próximo. O maior representante do amor entre nós foi Jesus, pois ele não só foi médico de homens, mas também foi médico de almas. Eu gostaria de ler para vocês uma poesia, Nas Pegadas na Areia, do livro também intitulado com este título, de Margaret Fitzpatrick Powers. A poesia chama Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro o Senhor. Quando a última cena passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que, muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que, uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque, nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor então lhe respondeu: Meu querido filho, jamais eu te deixaria nas horas de provas e de sofrimentos. Quando vistes na areia, apenas um par de pegadas eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos meus braços. Essa poesia lindíssima foi também fonte de inspiração de uma música chamada Rastros na Areia, de uma dupla chamada Duduca e Dalvan. E vocês podem ver no YouTube que ela foi regravada por Chitãozinho e Chororó. É uma grande reflexão sobre a nossa lição de hoje, o jugo leve. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça sempre conosco. Que ela nos envolva e que esse amor possamos sempre sentir. Deus olhar por cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigada.